Leitura de Salmos. Hoje vamos ler o Salmo de número 60. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. E este salmo, ele tem um momento de lamentação por causa da guerra. Davi estava enfrentando uma guerra e ele tem um momento de lamentação. Dentro deste salmo tem um momento que revela a dependência de Deus. Então ele se lamenta para Deus, depois ele revela que depende de Deus, e existe um momento em que ele declara que Deus está com ele, está com o seu povo, e que porque ele está em Deus, ele certamente vai receber a vitória, mostrando confiança em Deus. Então vamos ler aqui este salmo. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, pela causa da verdade, selá. Então, a lamentação está aqui nos versículos 1, 2 e 3. Ele fala para Deus a sua lamentação. Ó Deus, tu nos rejeitaste. Ele se sente rejeitado. Eles estavam no meio de uma guerra. A guerra estava muito difícil. Então ele estava se sentindo rejeitado, porque ele queria vencer logo a guerra. Mas a guerra estava muito difícil. Então ele tem a impressão, ele tem um momento em que ele sente que foi rejeitado. E ele fala aqui, nos rejeitaste, porque ele fala do exército. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Ele pede, Senhor, volte para estar com a gente. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Então ele está dizendo, a terra foi abalada, o Senhor dividiu a terra. Está difícil de vencer essa guerra. Verso 3. Fizeste vir ao teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Ele está falando das baixas que ocorrem no exército, das derrotas no meio do caminho, da dificuldade da batalha. Aí, no versículo 4, ele diz: Deste um estandarte aos que te temem. Um estandarte, vamos dizer, uma bandeira. É algo que você levanta, né? Então, deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, pela causa da verdade. Aqui no versículo 4, Davi diz assim: O Senhor deu uma bandeira para os que te temem. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito pelo Senhor. Então ele está dizendo: o Senhor deu um estandarte, o Senhor deu uma bandeira para os que têm extremo respeito pelo Senhor, para o arvorarem no alto, para que eles possam colocar no alto, no topo, pela causa da verdade. Então o Senhor, ele deu uma bandeira para quem? Para os filhos dele. Os que temem ao Senhor, os que têm extremo respeito pelo Senhor, são os seus filhos. O Senhor deu um estandarte, deu uma bandeira para os filhos dele poderem colocar no topo, para poderem colocar no alto, pela causa da verdade. O que isto quer dizer? Que no meio de toda a guerra, no meio de uma perturbação, no meio dos fracassos, no meio das dificuldades, no meio das batalhas, Deus entrega uma bandeira quando você é filho dele, quando você é filha dele, quando você teme a ele.
E para que Deus dá essa bandeira para os que temem a Ele? Para que você pegue essa bandeira e coloque no alto, coloque no topo. Quando você pega a bandeira, que é a bandeira que tem o símbolo de que você faz parte do povo de Deus, você pega essa bandeira, esse estandarte, e você balança esse estandarte, coloca essa bandeira no topo, você está dizendo assim: quem está junto comigo nessa batalha é o Senhor. Eu faço parte do povo de Deus. Uma bandeira simboliza a nacionalidade que você pertence. Você é do Brasil, você carrega a bandeira do Brasil. Você é americano, você carrega a bandeira dos Estados Unidos. Você faz parte do povo de Deus, então Deus dá uma bandeira para você dizendo: esse aqui é meu filho, essa aqui é minha filha. Pode pegar a minha bandeira, meu filho. Pode pegar a minha bandeira, minha filha, e coloca aí, arvora. Fixa no seu terreno aí e deixa no lugar alto. Por causa da verdade, todo mundo vai saber que você faz parte do meu povo. É isso que o versículo 4 está dizendo. Então, Davi, ele começa falando aqui nos versículos 1, 2 e 3 do seu lamento. Ele fala: ó Deus, o Senhor nos rejeitou, o Senhor nos espalhou, o Senhor está indignado, volte-se para nós. A terra abalou a terra, ela se vendeu. Sara, fizeste o teu povo ver duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação, mas o Senhor deu uma bandeira para os que temem ao Senhor, para que possam arvorar, para que possam fixar no alto, pela causa da verdade de que nós somos o teu povo. Aí tem aqui um selá. Selá significa pausa. Nós sabemos que o livro de Salmos é um livro de louvores. Então todo salmo é um cântico, todo salmo é uma música cantada para adorar a Deus. Então quando tem um selá aqui, o selá significa que no meio da música existe uma pausa aqui. E essa pausa é para que aquilo que está sendo cantado seja pensado, refletido. Aqui no caso é para refletir. Deus deu uma bandeira, um estandarte para nós que tememos a Ele. E nós podemos erguer, arvorar, colocar no alto essa bandeira e declarar que Deus é a nossa verdade. Agora o versículo 5. Por que Deus deu essa bandeira, esse estandarte? Versículo 5. Para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei. Ou seja, eu vou ficar alegre duas vezes. Regozijar vem de regozar, gozar de novo. Então disse Deus na sua santidade: eu me regozijarei. Deus está dizendo: eu vou ficar alegre de novo. Eu repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Essas terras aqui eram as terras que Deus estava dizendo para Davi: eu divido todas as terras. Versículo 7. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Gileade era a parte da terra de Israel que ficava na região leste. Manassés era a região que ficava na região oeste. Efraim é a região que fica no norte de Israel. Então, quando ele fala assim: meu é Gileade e meu é Manassés, Deus está dizendo: toda essa terra aqui sou eu que governo, sou eu que protejo. Efraim é a força da minha cabeça, porque
Efraim fica no norte de Israel. Então Deus está dizendo: Efraim é a força da minha cabeça. Existe força em Efraim, na região do norte. E Judá é o meu legislador, porque Judá fica na região do sul. E era onde ficava a capital de Israel, a cidade de Jerusalém, onde Davi era o governante, onde saem as leis sobre todo o território, sobre toda a nação. Aí versículo 8, Moabe é a minha bacia de lavar. Uma bacia de lavar é uma coisa simples. Você pega uma bacia e usa para lavar coisas sujas. Então Deus estava dizendo o seguinte aqui: o meu território, que é Gileade, Manassés, Efraim e Judá, sou eu que mando, sou eu que protejo, sou eu que guardo. Existe força em Efraim, na região do norte do meu povo. E em Judá, onde está o sul, onde está a capital, existem leis. Deus está dizendo: eu que crio leis e eu que dou a força. Moabe é um território estrangeiro. E é um território que, quando está escrito assim, Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom eu lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Esses três territórios, Moabe, Edom e Filístia, eram os estrangeiros. Então ele está dizendo: Moabe é minha bacia de lavar. Bacia de lavar é uma coisa que não custa caro, não tem valor. Então ele está dizendo: eu faço Moabe ficar sem valor. Sobre Edom eu lançarei o meu sapato. Lançar o sapato significa eu vou pisar em cima. Sobre Edom eu vou lançar o meu sapato. E sobre a Filístia eu jubilarei. Sobre a Filístia eu vou jubilar de vitória sobre a Filístia. Então Deus está dizendo: eu protejo o meu povo, Gileade, Manassés, Efraim e Judá, e eu venço e destruo todos os que estão do lado de fora, Moabe, Edom e a Filístia. E aí o versículo 9. Aqui no versículo 9, Davi está dizendo assim: quem me conduzirá à cidade forte? Como que eu vou chegar na cidade forte? Quem me guiará até Edom? Quem é que vai me levar para derrotar Edom? Porque aqui, Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom eu lançarei o meu sapato, ou seja, vou pisar em cima de Edom. Aí no versículo 9 vem essa pergunta: quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Quem que vai estar comigo? Versículo 10: não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Então aqui esse versículo 10 são duas perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que eu faço só para afirmar aquilo que todo mundo já sabe. Então ele está dizendo aqui: quem é que vai comigo até Edom? Não é o Senhor? Ele já sabe que é o Senhor. Mas ele pergunta: não é o Senhor que vai? Só para dizer assim: a gente já sabe, nós já sabemos que é Deus, o mesmo Deus que permitiu, que nos rejeitou aqui na primeira parte, o mesmo Deus que se afastou de nós, que permitiu alguns sofrimentos no meio dessas batalhas, esse mesmo Deus é o Deus que vai nos dar a vitória. E aí no versículo 11, ele pede: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Então ele está dizendo: é de Deus que vem o nosso auxílio. No meio da angústia, no meio da batalha, no meio dos enfrentamentos, é Deus que dá o auxílio. Porque vão é inútil o socorro do homem. Versículo 12: em Deus, é em Deus, estando nele, caminhando com ele, confiando nele, carregando a bandeira de que somos povo dele, é que nós faremos proezas,
faremos coisas extraordinárias, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Então esse salmo, ele é um salmo que dá, ao mesmo tempo que ele faz uma lamentação. Por que ele lamenta? Quando você está numa batalha, existem algumas baixas, algumas angústias no meio da batalha. Então, em alguns momentos, ele sente: o Senhor nos rejeitou, abalou a terra, abriu umas fendas, e o Senhor nos fez beber o vinho da perturbação. Mas nós dependemos do Senhor. Mas o Senhor colocou em nossa mão uma bandeira, que nós podemos arvorar para dizer que somos o teu povo. Então o Senhor está com o nosso território, com o nosso povo, e nós vamos vencer essa guerra. Ele mostra confiança em Deus, dependência de Deus. O versículo 10 mostra a dependência de Deus. Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Não é o Senhor que vai na nossa frente? É o Senhor que vai na nossa frente. Então ele mostra que ele confia no Senhor. No versículo 4, quando ele fala assim: deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade. O Senhor é que nos entregou uma bandeira para dizer que nós, para decretar que nós somos o teu povo. Então, esse Salmo 60 mostra que, por mais difíceis que sejam as batalhas que você esteja enfrentando, no meio das batalhas, tem momentos em que parece que você perdeu, que Deus esqueceu, mas Deus está junto. E Ele está entregando a bandeira dizendo: você é do meu povo. Pode colocar a bandeira aí e lembrar: você faz parte do meu povo. E eu que vou dar força para você vencer. E o versículo 12: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Os inimigos podem ser as situações difíceis que estão ao seu redor. Não importa quais sejam as situações, Deus, Ele dará poder para que você faça proezas e vença todas essas situações. E esse Deus quer se revelar a você, que ainda não aceitou a Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que você quer aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, os seus pecados são perdoados. E com os pecados perdoados, você pode comparecer a Deus e pode pedir e receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. E recebendo o Espírito Santo, o seu nome é registrado no livro da vida. O livro da vida fica no céu, e onde ficam os nomes dos que são filhos e dos que são chamados por Deus. Então agora eu te convido a fazer essa oração para que você aceite a Jesus, e é nele que você vai ter ligação com Deus, e em Deus você vencerá todas as situações e ainda terá a vida eterna. Depois que você partir dessa vida, você estará nos céus para sempre com Deus. Então faça essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, liga o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, procure uma igreja perto da sua casa em que você possa participar dos estudos da Bíblia para conhecer mais a respeito do Senhor Jesus. Procure uma igreja que prega que somente Jesus merece a sua oração,
a sua devoção e a sua dedicação, porque foi Jesus que morreu pela humanidade para trazer a salvação. Se você tem alguma imagem, santo, algum amuleto, coloque para fora da sua casa, porque agora você tem dentro de você o Espírito Santo. E com o Espírito Santo em você, com você, ajudando você, você recebe direção, orientação. Para você acessar essa direção e orientação, ore. Fale com Deus. Diga a Deus, Espírito Santo, me fala como fazer, como agir com relação a essa e aquela situação. Diga qual é a situação. E o Espírito Santo vai tocar em seu coração. Ele vai dizer, meu filho, faça dessa forma. Minha filha, pare de andar com essa pessoa. Faça isso, faça aquilo. Você vai ouvir. Você vai sentir o toque no coração, que é a voz do Espírito Santo falando com você. Muitas vezes, ele vai falar pela leitura da Bíblia. Você vai ler a Bíblia e ali vai vir um toque no seu coração dizendo, faça isso. Outras vezes, ele vai falar com você através de um sonho. Deus fala através de sonhos. Você está orando, pedindo uma resposta. Um dia você dorme e você tem ali um sonho com começo, meio e fim, onde Deus indica o que fazer. Outras vezes, ele vai usar algum profeta. Quem são os profetas? Pessoas comuns que têm uma comunhão com Deus mais aprofundada e que Deus concede a graça de revelar a eles as coisas de outras pessoas para que eles possam entregar os recados de Deus. O profeta não é um santo, ele é uma pessoa comum, mas é uma pessoa que Deus deu uma graça para chegar até outras pessoas e dizerem, Deus manda dizer isso, isso, isso para você. Tome cautela com os profetas. Existem pessoas mal intencionadas. Então eu vi um dia uma jovem que queria se casar com um jovem e ela combinou com a amiga dela. Simule que Deus está usando você. E aquela amiga dela, querendo ajudar, foi até o jovem e simulou. Eis que o Senhor fala contigo. Mas aquele jovem era um pregador da palavra e também experiente no relacionamento com Deus. Ele tirou alguns dias de oração, pediu a Deus, fala comigo, Deus. E Deus falou com ele, mostrando que ali havia um engano. E ele escapou da armadilha. Então fica o alerta, fica a orientação de que Deus pode usar profeta, mas fica o alerta para que você tome cautela. Como saber se o profeta está entregando uma mensagem de Deus? Normalmente o profeta vai dizer algo que só você sabe. Então, um amigo meu recebeu uma profecia uma vez. E ele tinha um tapete de uma certa cor na sala da casa dele. E ele orava sempre em um mesmo horário, numa certa posição, num ponto daquele tapete. E um dia ele estava pedindo uma direção. Um profeta veio e disse, Deus mandou eu te dizer isso, isso, isso. E para você saber que essa é a resposta mesmo de Deus, na sua casa tem um tapete assim, você ora nesse horário e você ora nessa posição. E esse amigo disse que nunca tinha compartilhado isso com ninguém. Isso era um segredo dele com Deus. Então, se o profeta vem e a resposta que o profeta deu era algo que ele estava perguntando para Deus. Então,
Você sabe que uma profecia vem de Deus quando você está pedindo aquele assunto e a pessoa mostra que realmente tem sinais de que só Deus saberia aquilo. No caso do jovem pregador, ele não estava pedindo casamento nenhum. Ele não tinha pensado a respeito desse assunto naquele tempo ainda. E de repente vem alguém e fala: eis que tenho preparado um casamento e é com essa pessoa e tal. Então ele foi buscar a Deus e Deus disse: eu não falei. Então ficam essas palavras. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você a prosseguir na leitura dos Salmos. Se você gosta de aprofundar a relação com Deus, o livro de Salmos é um livro que mostra as angústias, os sofrimentos e também mostra as alegrias. Não tem só momento de tristeza, tem salmos que mostram a alegria do povo louvando ao Senhor. O salmo de número 100, nós vamos chegar lá, fala: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, fiquem alegres, porque o Senhor é bom. Então existem os salmos que são lamentações, existem os salmos que trazem alegria, como em todo relacionamento. Existem os momentos de lamentação, os momentos de alegria, os momentos de triunfo, de vitória, e existem os momentos de pedido de socorro, de auxílio na angústia, no meio de uma aflição. O livro de Salmos vai mostrando como cada pessoa foi se relacionando com Deus. Deus abençoe o seu dia grandemente. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós. Glória ao Filho, porque Ele morreu por nós e nos deu vida, perdão dos pecados. E glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha e nos orienta no que fazemos. Deus abençoe grandemente. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo sempre, eternamente. Amém.